E meus queridos, vocês estão felizes? E no vídeo de hoje, a importância de você colocar tudo por escrito, tudo que você vai fazer, né? Um orçamento para o cliente. Na maioria dos casos, o cliente já chega desesperado na frente da oficina, querendo preço. Viu? Quanto que é para fazer isso? Evite entrar nesse contexto de orçamento de boca, porque depois você acaba passando por situações desagradáveis. Eu vou citar dois exemplos, um que aconteceu com o meu mentor e o outro que aconteceu comigo. Por incrível que pareça, os dois carros são da mesma marca e marcou, né, a minha trajetória, mas foi positivo, eu aprendi a lidar com algumas situações. Então, partindo desse princípio aí do pessoal que chega, né, eu quero fazer orçamento e quero para agora. Esse tipo de cliente, ele já começa desrespeitando você como empresa, como empreendedor. Mas você não pode falar isso para ele. Então você tem que ter uma postura. Qual é essa postura? Além do bom dia, do boa tarde, que é normal, ver o orçamento. Para que o orçamento? Se o orçamento é particular, para seguradora, e aí definir com o cliente qual o caminho a trilhar. Existem clientes que não vai dar nem bola porque você vai falar. Ele simplesmente vai olhar, eu queria o preço para fazer isso. Se você não é capaz de fazer, eu estou indo embora. Não se sinta chateado, não se sinta menosprezado ou diminuído por esse tipo de comportamento. Deixa esse cliente ir embora e você vai entender lá na frente o porquê isso aconteceu. E na maioria dos casos o problema não é você, não é a sua postura de atendimento, mas sim a forma como o cliente quer ser atendido e a sua proposta de trabalho não se enquadra no que ele busca. Não tem problema nenhum. Então, fique atento. Quando a gente fala de direito do consumidor, fica bem claro e expresso que você deve montar o orçamento uma vez que você se propôs a fazer o orçamento. Fica também um alerta aí. Tem cliente que acha que a gente é obrigado a fazer orçamento. Não existe uma obrigatoriedade. Só porque eu estou com a firma aberta eu sou obrigado a fazer o orçamento. Não exatamente. Você está ali apto a fazer o orçamento, a atender o cliente dentro da proposta de trabalho que você tem. Não tem como você fazer um orçamento se está fora da sua proposta de trabalho. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Eu trabalho com estética automotiva. Aí chega um cliente e quer que eu troque o radiador do carro dele. Mas eu não faço isso, meu trabalho é estético. Como é que eu vou montar um orçamento? Né? Mas e se for aquele cliente que quer um orçamento e você está fora totalmente da sua proposta ou está dentro da sua proposta? Agora um exemplo dentro da sua proposta de trabalho. Existem situações que algumas empresas não fazem orçamento, né? Por exemplo, vou citar um exemplo fatídico aqui. Existem empresas que não pagam orçamento, né? Ela simplesmente pede para o cliente fazer o orçamento está feito e a empresa não paga, né? Vamos melhorar esse exemplo. O cliente chegou, você fez o pedido para ele, perguntou para ele, viu? Esse orçamento é particular? Esse orçamento é para a seguradora? E o cliente falou assim, é para a seguradora. Então não existe a obrigatoriedade de fazer orçamento, uma vez que a seguradora ela não acata o orçamento da oficina. Ela vai mandar um perito, né? Antes da pandemia o perito vinha em loco, hoje eles trabalham via foto. São poucas as companhias de seguros que estão ainda enviando o funcionário para fazer a vistoria em loco, mas ainda acontece. Mas pelo que eu estou observando, o caminho é digitalizar tudo, né? Daqui para frente. Então o seu trabalho vai ser pegar o número de sinistro com o cliente, fazer as fotos e enviar para a companhia de seguros. Esse é o trabalho, entendeu? Aí quando você está diante de uma empresa que já trabalha nessa proposta, né, de enviar fotos, de montar a vistoria junto com a companhia, não adianta você querer obrigar que sua oficina forneça o orçamento, que ela já sabe que não é assim. Diferente de uma proposta de trabalho de uma oficina que não trabalha dessa forma. Aí a gente inverte a situação. Não, eu vim aqui hoje para fazer as fotos da vistoria do meu carro. Aí a oficina, não, mas a proposta mini trabalho não é essa. Eu não trabalho por imagem, eu não sou digitalizado. Eu vou montar um orçamento para você, você apresenta para a companhia.
E a companhia acatando o seu orçamento, tem todo um protocolo lá de CNPJ, o corpo do orçamento, papel timbrado e assim vai. A companhia vai entrar em contato com você para dar continuidade a esse atendimento de uma forma mais uma forma antiga, né? Que era o sistema antes de estar digitalizando como a gente está fazendo agora. Então, às vezes o cliente meio que viaja, né? Não, você é obrigado a fazer orçamento para mim. Não sou obrigado a fazer orçamento para você. Existe um protocolo, uma postura de trabalho. Se estiver dentro da minha proposta, eu vou fazer. Se não estiver, eu vou te explicar, ó, não está dentro da proposta de trabalho que a gente opera nessa firma. Peço desculpas e indico que o senhor procure uma outra oficina que possa ir de encontro com o seu desejo. Uma vez que você determinou isso, alinhou, bom, vou fazer o orçamento. Você tem que colocar tudo. O direito do consumidor, ele prevê que você precisa descrever as peças que serão trocadas, as peças serão removidas, instaladas. Ele prevê até o tipo de material que você vai utilizar. Via de regra, funilaria e pintura, vamos entrar nos costumes agora. Tem a lei, né? E a lei ela tem que ser cumprida. Porém, numa lide, o juiz ele também vai observar os costumes. Espera aí, realmente existe a lei que prevê que o orçamento deve constar as peças e os materiais utilizados. Porém, se você pegar um orçamento de seguradora, ele não descreve os materiais que vão ser utilizados. É um costume. Se você pegar um orçamento particular, ele também não descreve os materiais a serem usados. Materiais que eu digo, primer, massa, tinta, verniz e por aí vai. Você pode colocar? Você pode. Só que aonde entra o costume nessa questão? Onde o juiz vai se apegar? Não adianta eu colocar que eu vou utilizar um primer da marca tal, porque eu não consigo fracionar a quantidade de primer que eu vou utilizar no carro. Então você coloca a quantidade de horas trabalhadas na peça, que vai custear o procedimento desde a sua manufatura e aplicação de materiais. Caso o cliente te pergunte, viu, mas que produto que você utiliza? Aí você vai entrar com ele na sua oficina, vai até o laboratório, se assim você tiver, ou o seu espaço ali que você manipula os materiais, vai mostrar para ele. É importante que você tenha uma única linha de processo, né, de produtos, para que o cliente não fique ali, poxa, mas você vai usar qual marca no meu carro? Vai ficar olhando. Então, aqui na nossa firma, a gente foca 100% em uma única fábrica de tinta. Então, você vai chegar aqui, você vai encontrar o primer dessa fábrica de tinta. Eu vou explicar para você qual que é a divisão que a gente utiliza de material, mostrando para você que existe o material de entrada, né, o chinelão ali, que é o material de prateleira, que é o material de combate, que é um preço acessível, porém não emprega a qualidade que a gente realmente procura, busca. E aí eu vou te explicar ponto a ponto até chegar o preço, né, a questão do material versus preço e a qualidade dele. Então você vai estar visualizando isso comigo ali. E depois eu vou estar te enviando, né, se assim você quiser, as fotos do procedimento do veículo. Então, via de regra, o direito do consumidor prevê isso, porém o costume é outro, e isso é acatado juridicamente falando. Galera, agora vamos lá. Vou contar a história, né? O que me motivou, né, a até mesmo fazer a faculdade que eu fiz, né? Quando eu me vi obrigado, vamos abrir um pouco do nosso pessoal aqui, né? Eu nunca gostei de estudar. Eu, como um bom brasileiro, né, eu me envergonho disso, tá? Eu não levo isso como, eu sou brasileiro, que está errado dessa forma. Eu vim de uma linha de raciocínio, de uma cultura que estudar era um peso. Hoje eu pago um preço por ter feito isso. Você que é mais jovem, que já tem a mentalidade atualizada e tudo é estudo, vai para cima. Graças a Deus eu consegui ainda sair desse contexto de não querer estudar e consegui alinhar rapidamente, porque eu observei que o desenvolver do mercado que eu escolhi trabalhar, sem estudo eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Mas lá na tenra idade, né, adolescente, um dia, certa vez, caminhando com o meu pai, e aqui numa avenida próxima da gente, eu me recordo como se fosse hoje, passando na frente do material de construção que tem aqui próximo, ele falou assim: amigão, você está terminando aí o ensino médio, né? E você precisa fazer uma faculdade.
cujo a qual eu, seu pai, não tive como fazer, né? Mas você vai fazer. Eu na hora torci o narizão, meu irmão. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu não indicaria você né? Se você me perguntar, Jonathan, mas você é adepto de fazer uma faculdade? Cara, na minha época a faculdade me ajudou muito, né? Me abriu horizontes, era uma outra linha de raciocínio. Hoje eu percebo que o ensino está diferente e nem sempre está atingindo o objetivo. O fato é, faculdade ou não, não deixe de estudar. Eu estudo até hoje o mercado que eu desenvolvo, as diretrizes que eu preciso desenvolver. Então o estudar faz parte. Eu estou falando de uma situação que eu não gostava de estudar. E aí eu escolhi o ramo de atuação que eu fiz a faculdade. Uma das circunstâncias que me levou para esse ramo, que foi o ramo do direito, foi situações como eu vou contar para vocês aqui agora. No momento do início, né, eu me recordo que nessa época eu era ajudante na oficina. E o meu mentor, que me ensinou tudo que eu sei de oficina, né, que me deu o norte para caminhar, né, para desenvolver esse mercado, ele pegou uma D20. E o dono dessa D20 era vizinho dele, na rua onde ele morava na época. Era uma D20 vermelha, meu, coisa linda de se ver. O carro não tinha o porquê pintar inteiro, o cara era bem exigente, ele não focou na originalidade, focou simplesmente nos detalhinhos que tinha, desgaste de uso. A caminhonete tinha, 2 a 3 anos de uso na época, e ele queria porque queria pintar. E ele chegou para o meu mentor, né, para o meu chefe da oficina naquela época, falou, viu, quanto você cobra para fazer uma geral nesse carro? Esse termo é muito utilizado ainda e era extremamente utilizado na época. Fazer uma geral nesse carro. O meu mentor pensou numa reparação simples, onde ele ia desmontar pontualmente algumas peças, se valendo de que o carro era seminovo na época, e fazer uma repintura total da carroceria, da caçamba de lata, da cabine, era uma D20, e entregar o carro. Só que isso não foi apontado, não foi feito manualmente, não foi colocado no papel, ficou de boca entre os dois. Então perceba, o meu mentor pensou uma coisa, passou o preço, não vou falar em números agora porque não vem ao caso, são situações diferentes, economias diferentes, mas o preço que ele tinha em mente para fazer o trabalho. O dono da caminhonete, dessa D20, simplesmente pensou que ele ia desmontar o carro inteiro. Então no meio do trabalho esse rapaz foi visitar a oficina, chegando lá ele falou, não, mas pera aí, o que a gente combinou não era isso. E aí começou o problema, né? Começou ali. Para sorte dos nossos clientes, o meu mentor ele sempre foi uma pessoa assim, centrada, com uma experiência que eu almejo chegar algum dia, e sempre com a cabeça no lugar e sempre optante por tomar o prejuízo. Eu confesso que esse não é o melhor caminho para uma empresa, mas quando você falha como empresário, quando você falha como vendedor, como orçamentista, como perito, e você está diante da situação e você precisa defender o seu cliente e a sua empresa ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com a postura do meu mentor. Ele preferiu um péssimo acordo do que uma boa briga, né? E naquele momento o rapaz falou, não, o que eu pedi para você era uma geral, desmontar o carro inteiro, arrancar a cabine de cima e tal. Era algo assim que hoje, com a experiência que eu tenho, era uma restauração do carro que não era necessário. Tanto que eles negociaram alguns pontos, o meu mentor, não, eu vou fazer para você ir de encontro com a sua necessidade, uma vez que a gente não fechou. O meu pensamento foi um, o seu foi outro, eu não tenho nada descrito, eu vou ter que arcar com esse prejuízo. E aí um dos pontos foi, não tem necessidade de tirar, né, o termo é desgabinar, né, tirar a cabine de cima do chassi, seu carro é novo. Aí entraram para debaixo do carro, deitaram, analisaram, a gente desmontou o carpete do carro. Ele queria que pintasse a cabine por dentro, a cabine zero, com aquelas marcas do selante, né? Tem aquela cera de cavidade em vários pontos, coisa mais linda do mundo. Aí meu mentor falou, viu, não tem necessidade. E o cara relutante, não, porque eu quero, eu não sei de onde ele tirou da mente, né? Enfim, que o carro precisava daquilo. Então eles foram negociando, mas assim, gerou um estresse desnecessário, um desgaste desnecessário para a época, que resultou no trabalho, foi feito o trabalho, chegou perto do que ele queria, o dono do carro, mas assim, o prejuízo entrou, entendeu? A gente não lucrou nada no carro, pagou para trabalhar.
Isso acontece em inúmeras oficinas porque elas entendem de trabalhar no boca a boca. Não faça isso. Use esse exemplo, né, para o seu dia a dia. Coloque em prática isso daí. Orçamento é por escrito, tudo nos mínimos detalhes, tá? Para que você não entre numa situação dessa. O outro exemplo, também uma D20, isso passado 10 anos dessa D20 vermelha, eu entrei numa que eu fiz tudo certo, só que mesmo assim eu tive que pagar um preço. Essa D20 branca, ela já tinha sido reformada outrora, o serviço não estava mal feito, só que começou pontinho de ferrugem, o pessoal na época não utilizava wash primer, lixamento tudo com água, então a repintura ela tinha uma tendência a ter uma vida útil menor do que as repinturas de hoje, devido ao procedimento, né, a manipulação dos materiais e assim por diante. O meu erro foi, eu fiz toda a tratativa, né, do orçamento, errei no preço, eu estava iniciando nesse processo de orçamentação. Meu mentor me chamou a atenção, mas arcou comigo o prejuízo. Eu errei na forma de pagamento desse carro, né? Eu fiz um parcelamento. Na época, eu me recordo que eu errei no preço e ainda parcelei em 10 vezes. Então assim, tudo errado. Mas a gente cumpriu, eu aprendi com esse erro, né? Nessa época a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje às informações. Não quer dizer que, coitado, não, eu tenho que desenvolver o meu mercado. Só que infelizmente eu não fiz isso. E eu escrevi no orçamento, só que eu deixei lacunas, eu deixei pontas abertas, eu não fechei, né, no orçamento que eu ia fazer. Então eu coloquei lá que ia ser uma repintura, não se tratava de uma restauração, mas eu não coloquei ponto a ponto o que eu ia fazer. Por exemplo, o capô, repintura do capô, parte externa. Eu não coloquei, eu coloquei repintura do capô, um exemplo. O cara vê, nós tem que pintar o capô por dentro. Mas não orcei, não interessa, colocou repintura do capô, se vira, dá seu jeito. Tampa traseira, repintura da tampa traseira. Eu não coloquei que era a parte externa ou parte interna. E na parte interna da tampa, de uma D20, com certeza ela estava amassada. O cara foi lá e fez eu desamassar a tampa por dentro. E não tem o que você falar, porque você não descreveu, você colocou repintura, mas só repintura, mas você vai repintar em cima do amassado? Aí eu falei, então eu vou cobrar. Não, o orçamento já está feito. Existe duas situações. Orçamento de seguradora, ele tem um orçamento inicial e existe a possibilidade de orçamento complementar inerente ao orçamento inicial. Na lei do direito do consumidor, prevê que não existe a possibilidade de orçamento complementar uma vez que você fechou um orçamento. Dentro de uma lide, né, se for para juiz, se você tiver um advogado bom, você vai conseguir alinhar isso. Mas via de regra, orçamento particular, o que você faz? Se você tem dúvida inerente ao que existe escondido, né, intrabatida, você já coloca orçamento inicial, feito visualmente com o veículo montado, deixo ressalva de orçamento complementar pós-desmonte da partes afetadas e a análise intrabatida. Cara, se você fizer isso, é show de bola. Só que eu não fiz, porque eu não tinha essa experiência, nem esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje. Sei que foi mais um dos orçamentos prejuízo cujo qual a gente pagou para trabalhar. Se você se identificou com esse vídeo, se você está passando por essa situação, por favor, revise esse vídeo novamente, avalie os pontos que eu comentei. São pontos cruciais para que você não tome prejuízo. Aprenda a montar o orçamento, é muito simples. Um exemplo que eu faço aqui, tem muito cliente que vem aqui na correria, viu? Eu quero orçar isso daqui, saca do celular, já tira a foto, pede uma foto faz uma foto do número de chassi para você conseguir cotar a peça depois e fala para ele, eu vou montar o orçamento e vou te mandar via WhatsApp. Se for aquele orçamento, viu, é pintar o para-choque, você discute com o cliente verbalmente o que você vai fazer. Em seguida você fala para ele, eu vou documentar via WhatsApp tudo que a gente comentou aqui agora para você me dar o ok e autorizar o orçamento. Jonathan, mas tem cliente que não aceita, esse cliente não te serve, esse cliente vai te trazer problema. Mas eu trabalho assim, nunca deu problema. Meu avô também nunca morreu, o avô que eu conheci, o avô paterno, infelizmente ele me conheceu, mas eu era muito novinho e eu não tenho recordação. O meu avô materno, eu conheci ele, consegui viver acho que até os meus 9 anos de idade, e ele morreu uma vez só, não voltou para contar a história.
Então é um exemplo até assim meio forte de meu avô nunca morreu, morreu uma vez só, mas é didático. Essa história de que nunca aconteceu, toma cuidado. Eu também nunca tinha passado por uma situação referente a essa D20 branca, que eu errei no orçamento, né? Parcelei em trocentas vezes, eu entreguei o carro e ainda tinha que receber, fiz no cheque na época, tudo errado, tudo errado. E eu vou contar para vocês por que eu errei esse orçamento, porque eu me deixei me levar pela equação que estava em volta de mim. Eu fui na casa do cliente fazer o orçamento, me empolguei em relação aonde o cliente morava e tudo mais, enfim, isso me trouxe uma negatividade. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu trabalho de forma imparcial, eu tenho o custo da minha operação e eu sei quantas horas vai para fazer um serviço. Se eu conseguir acertar esse orçamento, show de bola. Se eu errar, eu tenho que arcar com o meu erro. Porém, eu estou diminuindo os meus índices de erro. Esse é o foco desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e eu espero até o próximo. Valeu, forte abraço!